Figura-te agora o estado da natureza humana em relação à ciência e à ignorância, sob a forma alegórica que passo a fazer. Imagina os homens encerrados em morada subterrânea e cavernosa que dá entrada livre à luz em toda a extensão. Aí, desde a infância, têm os homens o pescoço e as pernas presos, de modo que permanecem imóveis e só veem os objetos que lhes estão diante. Presos pelas cadeias, não podem voltar o rosto. Atrás deles, a certa distância e altura, um fogo cuja luz os alumia. Entre o fogo e os cativos, imagina um caminho escarpado, ao longo do qual um pequeno muro parecido com os tabiques que os pelotiqueiros põem entre si e os espectadores para ocultar-lhes as molas dos bonecos maravilhosos que lhes exibem. Glauco. Imagino tudo isso. Sócrates. Supõe ainda homens que passam ao longo deste muro, com figuras e objetos que se elevam acima dele, figuras de homens e animais de toda a espécie, talhados em pedra ou madeira. Entre os que carregam tais objetos, uns se entretêm em conversa, outros guardam silêncio. Glauco. Singular quadro e não menos singulares, cativos. Sócrates. Pois são nossa imagem perfeita, mas dize-me, assim colocados poderão ver de si mesmos e de seus companheiros algo mais que as sombras projetadas à claridade do fogo na parede que lhes fica fronteira? Glauco. Não, uma vez que são forçados a ter imóvel a cabeça durante toda a vida. Sócrates. E dos objetos que lhes ficam por detrás, poderão ver outra coisa que não as sombras? Glauco. Não. Sócrates. Ora, supondo-se que pudessem conversar, não te parece que, ao falar das sombras que vêm, lhes dariam os nomes que elas representam? Glauco, sem dúvida. Sócrates. E se no fundo da caverna um eco lhes repetisse as palavras dos que passam, não julgariam certo que os sons fossem articulados pelas sombras dos objetos? Glauco. Claro que sim. Sócrates. Em suma, não creriam que houve nada de real e verdadeiro fora das figuras que desfilaram. Glauco, necessariamente. Sócrates. Vejamos agora o que aconteceria se livrassem a um tempo das cadeias e do erro em que laboravam. Imaginemos um destes cativos desatados, obrigado a levantar-se de repente, a volver a cabeça, a andar, a olhar firmemente para a luz. Não poderia fazer tudo isso sem grande pena. A luz, sobre ser-lhe dolorosa, o deslumbraria, impedindo-lhe de discernir os objetos cuja sombra antes via. Que te parece agora que ele responderia a quem lhe dissesse que até então só havia visto fantasmas, porém que agora, mais perto da realidade, voltado para objetos mais reais, via com mais perfeição? Supõe agora que, apontando-lhe alguém as figuras que lhes desfilavam ante os olhos, o obrigasse a dizer o que eram. Não te parece que, na sua grande confusão, se persuadiria de que o que antes via era mais real e verdadeiro que os objetos ora contemplados? Glauco, sem dúvida nenhuma. Sócrates. Obrigado a fitar o fogo, não desviaria os olhos doloridos para as sombras que poderia ver sem dor? Não as consideraria realmente mais visíveis que os objetos ora mostrados? Glauco, certamente. Sócrates. Se o tirassem depois dali, fazendo-o subir pelo caminho áspero e escarpado, para só libertar quando estivesse lá fora, à plena luz do sol, não é de crer que daria gritos lamentosos e brados de cólera? Chegando à luz do dia, olhos deslumbrados pelo esplendor ambiente, seria possível discernir os objetos que o comum dos homens tem por seres reais? Glauco. A princípio nada veria. Sócrates. Precisaria de tempo para se afazer a claridade da região superior. Primeiramente, só discerniria bem as sombras, depois as imagens dos homens e outros seres refletidos nas águas. Finalmente, erguendo os olhos para a lua e as estrelas, contemplaria mais facilmente os astros da noite que o pleno resplendor do dia. Glauco, não há dúvida. Sócrates. Mas ao cabo de tudo estaria de certo em estado de ver o próprio sol, primeiro refletido na água e nos outros objetos, depois visto em si mesmo e no seu próprio lugar, tal qual é. Glauco, fora de dúvida. Sócrates. Refletindo depois sobre a natureza deste astro, compreenderia que é o que produz as estações e o ano, o que tudo governa no mundo visível e, de certo modo, a causa de tudo o que ele e seus companheiros viam na caverna.
Glauco, é claro que gradualmente chegaria a todas essas conclusões. Sócrates, recordando-se então de sua primeira morada, de seus companheiros de escravidão, e da ideia que lá se tinha da sabedoria, não se daria os parabéns pela mudança sofrida, lamentando ao mesmo tempo a sorte dos que lá ficaram? Glauco, evidentemente. Sócrates, se na caverna houvesse elogios, honras e recompensas, para quem melhor e mais prontamente distinguisse a sombra dos objetos, que se recordasse com mais precisão dos que precediam, seguiam ou marchavam juntos, sendo, por isso mesmo, o mais hábil em lhes dizer a aparição, cuidas que o homem de quem falamos tivesse inveja dos que no cativeiro eram os mais poderosos e honrados? Não preferiria 1000 vezes, como herói de Homero, levar a vida de um pobre lavrador e sofrer tudo no mundo a voltar às primeiras ilusões e viver a vida que antes vivia? Glauco, não há dúvida de que suportaria toda a espécie de sofrimentos, de preferência a viver da maneira antiga. Sócrates, atenção ainda para este ponto. Supõe que nosso homem volte ainda para a caverna e vá sentar-se em seu primitivo lugar. Nesta passagem súbita de pura luz à obscuridade, não lhe ficariam os olhos como que submersos em trevas? Glauco, certamente. Sócrates, se enquanto tivesse a vista confusa, porque bastante tempo se passaria antes que os olhos se afizessem de novo à obscuridade, tivesse ele de dar opinião sobre as sombras e a este respeito entrasse em discussão com os companheiros ainda presos em cadeias, não é certo que os faria rir? Não lhe diriam que, por ter subido à região superior, cegara, que não valera a pena o esforço, e que assim, se alguém quisesse fazer com eles o mesmo e dar-lhes liberdade, mereceria ser agarrado e morto? Glauco, por certo que o fariam. Sócrates, pois agora, meu caro Glauco, é só aplicarem com toda a exatidão esta imagem da caverna a tudo o que antes havíamos dito. O antro subterrâneo é o mundo visível. O fogo que o ilumina é a luz do sol. O cativo que sobe à região superior e a contempla é a alma que se eleva ao mundo inteligível. Ou antes, já que o queres saber, é este, pelo menos, meu modo de pensar, que só Deus sabe se é verdadeiro. Quanto a mim, a coisa é como passo a dizer-te. Nos extremos limites do mundo inteligível está a ideia do bem, a qual só com muito esforço se pode conhecer, mas que conhecida, se nos impõe a razão como a causa universal de tudo que é belo e bom, criadora da luz e do sol do mundo visível, autora da inteligência e da verdade no mundo invisível, e sobre a qual, por isso mesmo, cumpre ter os olhos fixos para agir com sabedoria nos negócios particulares e públicos.